Bora lá. Gente, boa noite a todos. Estou muito feliz aqui com a participação de tanta gente. À medida que eu fui adicionando aqui, vi muita gente, muitos amigos. Deixa eu só desativar mesmo o microfone. Mantenha o microfone de vocês desativado, tá, pessoal? Por favor. À medida que eu fui adicionando aqui, eu fui vendo, eu fui vendo que bastante gente aqui conhecida, alguns amigos. O Kim me mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, falando que não tá me ouvindo. Guilherme, você está conseguindo me ouvir bem? Pessoal, está me ouvindo? Tem mais alguém aí que não está conseguindo ouvir bem? Eu estou te escutando bem. Então deve ser um problema dele lá. Luizão, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Guilherme. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. O cara Guilherme, mais estiloso da radiologia. Guilherme é difícil conseguir a agenda com ele, viu? Vou te falar, viu, pessoal? Mas conseguimos. Agora acho que o Kim entrou. Já estamos com 63 pessoas na sala. Então, vamos lá. Oi, Marilza, boa noite. Minha querida amiga de Varginha, beleza? Ainda tem algumas pessoas entrando. Enquanto essas pessoas estão entrando, deixa eu aproveitar esse tempinho que a gente tem. Como é que vai funcionar hoje? A gente fez o convite para todos vocês devem ter recebido os e-mails aí. Esse webinar aqui está marcando o início da nossa jornada pré-Jabro, né, que é 2023. Já virou um costume nosso, antes dos eventos, a gente fazer uma jornada, uma série de conteúdos, sempre com alguma coisa que possa gerar insight, que possa apoiar o desenvolvimento de vocês, né? A gente tenta tirar aí da experiência que cada um tem, alguns com experiência na parte científica, técnica, outros com experiência que a gente vai ter nessa jornada que a gente criou, parte de gestão. Tá aí o Guilherme que trouxe um tema que eu achei, na hora que ele propôs, eu falei assim, cara, é isso, acho bacana pra caramba, precisamos discutir sobre isso. Deixa eu só mutar mais o microfone aqui. Gente, muta o microfone, tá bom? Só pra gente dar mais fluidez aqui. Pronto. Então, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Então, esse evento aqui, ele está marcando o início do trabalho que a gente está desenvolvendo dessa jornada, né, com esses conteúdos. A gente chamou bastante gente bacana. Os temas, o pessoal já me trouxe, são temas realmente que vão apoiar bastante o desenvolvimento de cada um de vocês, tá? Mas esse também, nesse encontro que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está lançando o que a gente deu um nome aí de um novo ciclo, né? Do projeto Morita, e já vou explicar ele aqui para vocês, tá? O que é esse novo ciclo, mas vai ser rapidinho. 10, 15 minutinhos eu vou explicar para não tomar o tempo do Guilherme, para vocês entenderem, aí dar as diretrizes aí de como quem se interessar, poder avançar. Bom, deixa eu falar aqui com vocês brevemente sobre o novo ciclo. É um trabalho que a gente iniciou agora em 2023. Não dá para falar do novo ciclo se eu não puder contextualizar antes, para vocês entenderem do que se trata e tudo mais. Então, como tudo começou, acho que alguns de vocês já sabem, tudo começou exatamente com a visão que o Clóvis tem, acho que de todas as pessoas que eu conversei, que eu entendo, e eu já estou nesse mercado há bastante tempo, a primeira pessoa que eu vi com bastante clareza a visão de um trabalho que poderia ser feito na radiologia em relação aos equipamentos de alta resolução, com isso eu digo com uma intensidade maior, foi realmente do Clóvis. Então, até quando ele fez o contato comigo, né, para falar do projeto e mostrou a visão, eu falei assim, cara, realmente o que você está vendo faz muito sentido. E até então eu não tinha visto ninguém ver com tanta clareza esse movimento que tem que era necessário na radiologia odontológica. Que movimento é esse? Todos nós sabemos, né, que vários proprietários de radiologia, das movimentações que vem acontecendo no nosso mercado, do próprio dentista fazendo a adesão a tecnologias, comprando seu equipamento e algumas mudanças no segmento de radiologia aí nos últimos anos. A gente percebeu algumas coisas que vinham mudando, algumas pessoas vieram a comentar assim, será que a radiologia está se enfraquecendo, está perdendo relevância? E o Clóvis percebeu isso no cenário, um empreendedor nato, né, um empreendedor muito experiente, ele percebeu que estava se construindo um espaço de atuação que deveria ser preenchido, onde você pudesse ter os centros de radiologia poderiam ter poder fazer um nível de atuação mais elevado, com tecnologia de alta resolução e outros parâmetros que a gente também estabeleceu. Né? Então, foi realmente uma percepção de entender assim, olha, no segmento de radiologia odontológica, né, servindo à odontologia, onde o centro de radiologia ele vai se encaixando para gerar mais valor e continuar sendo relevante na prática do mercado. Pronto, acho que pronto.
Isso aqui, alguns de vocês tiveram o acesso à nossa apresentação, a gente realmente colocou toda a apresentação de como eram as nossas ideias, como a gente estava enxergando a movimentação do mercado, a gente realmente colocou isso tudo em uma apresentação. Isso aqui fez parte da nossa apresentação, alguns de vocês aí que assistiram essa apresentação, seja por mim, pelo Luiz, pelo Bruno, pela Verônica, viram um pouco disso aqui. É mais ou menos como se a gente desse um passo atrás para ver todo o panorama, para entender como são os ciclos de tecnologia dentro do nosso segmento, que é radiologia. Tá? Quem não tiver, ainda não viu, pode fazer contato com a gente, ou a gente manda, ou a gente faz a apresentação para vocês. Mas, enfim, está lá desde os tempos do analógico, né? 1960 entraram aí os primeiros panorâmicos no Brasil. A maioria de vocês aqui que está aqui tem mais tempo de mercado, presenciou a... Mas você chegou e não mijou? Ah, não, então você está com problema. Gente, fecha o microfone, por favor. Acho que tem microfone aberto. Fecha, por favor. Aí. Muito bom. Pronto. Beleza. Então, 2004, a gente lembra ali, mais ou menos 2000, os tomógrafos foram entrando, depois de 2008, aí eu estava lá até com o Hugo na Vatec, né? E aí a gente viu aquele tanto de equipamento entrando, digital entrando, aquela movimentação. Qual que é o ponto que a gente pode pegar aqui em termos de percepção? Que essas movimentações tecnológicas, elas realmente constroem uma dinâmica dentro do mercado, mercadológica, né? Então, muitas vezes, assim, os primeiros ali a terem colocado tomografia, eles ganharam um certo destaque, eles ganharam atenção, eles realmente foram percebidos ali como precursores e conseguiram fazer disso aí uma movimentação realmente mercadológica. E isso é natural, isso para qualquer segmento, quando você faz uma adesão de tecnologia e essa tecnologia, ela realmente gera valor para o seu mercado, você vai ter uma movimentação nesse sentido. Então, teve a de tomografia, depois teve dos equipamentos digitais, vocês devem lembrar bem, sem deixar de falar, claro que não, porque o primeiro trabalho mais intenso a ser feito foi pelo pessoal da Prexon. Se não me engano, pode ser que eu esteja errado, tá, pessoal? Mas, se não me engano, eles começaram ali por volta de 2010 e acho que atuaram até 2015 ou 2016, aí eu não vou ter precisão disso. Colocaram aí alguma coisa próxima de 78 equipamentos no mercado. Então, foi esse primeiro movimento de alta resolução e que foi muito bacana, porque descortinou bem aí como essa tecnologia pode ser poderosa para os centros de radiologia, tá? E aí, em 2019, aí imagino que vocês já devam saber um pouco dessa história, então houve sim ali um acordo entre a Scientific Dental e a Morita, e aí, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Aí, gente, isso aqui é bem conhecida, essa curva de adesão de tecnologia, mas por que eu quis trazer ela aqui para clarear antes de falar do ciclo? Porque é bem importante que você... Eu sei que, às vezes, a rotina, a correria, o trabalho, ter que conversar com o dentista, fazer a gestão da clínica, laudo e mais equipamento e tal. Às vezes, isso tira você de uma percepção que é importante que você tenha para que você continue fazendo a sua movimentação do mercado. Porque, às vezes, essas mudanças elas não acontecem, obviamente, na semana, no mês, mas, assim, na dinâmica que a gente está associado hoje, um ano você já começa a perceber realmente mudanças de hábitos que podem influenciar na sua atuação dentro do seu mercado. Tá? Então, é bom que você, diariamente, né, ou periodicamente, não diariamente, mas periodicamente, esteja observando essas movimentações que estão acontecendo. Mudança de hábito mesmo do dentista. Opa, por que eles estão começando a fazer assim? Será que, então, se eu oferecer esse serviço, eu vou ser mais relevante para eles? Vou estar gerando mais? É o seguinte, se a gente tiver alguma coisa próxima de 2.500 a 3.000 centros de radiologia no Brasil, se os números forem esses, existe uma estimativa, né? Até então, eu nunca encontrei ninguém que falasse assim, tivesse os números mais precisos. Mas se realmente for isso, a gente entende que os primeiros ali a fazer a adesão, que são os inovadores e os visionários, geraria alguma coisa próxima a 400 equipamentos. Então, vamos pegar aqui o movimento dos digitais, que foi uma coisa recente que a gente viveu, né? Então, ali, os primeiros 400 equipamentos digitais foi dessa turma aqui, que é ou os inovadores ou os visionários. Geralmente, quando você tem um movimento desse de tecnologia, os inovadores eles podem dar muito certo, que é aquela galera que são os primeiros a comprar, mas pode dar muito errado. Porque existe tecnologia... Aqui o microfone. Existem tecnologias que elas vêm, parece que são sustentáveis, mas no final elas são apenas uma onda, né? E o que dita isso aí? É o valor que está gerando. Então, se vem uma tecnologia, se você não tem aquela percepção de entender, peraí, isso aqui realmente vai persistir, porque isso realmente gera valor nesse sentido. Pronto, aquilo ali vai realmente persistir. Aqui, a gente já está vivendo, no caso da tomografia, deixa eu ver se eu consigo. Tá. No caso dos equipamentos de alta resolução, já existe aí um pouco mais de 400 equipamentos instalados no Brasil. Tá? Então, a gente já está aqui já caminhando para os pragmáticos. Tá? Então, assim, já passamos aquela primeira fase, as pessoas que são mais visionárias, falam, cara, é isso, acho que é isso mesmo, isso vai acontecer e tal. Não, a gente já está realmente caminhando
para o pragmatismo, para aqueles que são pragmatas, e até onde eu estou conseguindo entender, não é só porque eu hoje aqui atuo realmente vendendo um equipamento de alta resolução. É um movimento natural que vai acontecer dentro da radiologia odontológica, porque, é claro, o benefício que ele traz, né? Um equipamento de alta resolução ele traz um benefício de uma precisão diagnóstica, de uma imagem mais acurada. Isso aqui é o que eu preciso trazer a clareza disso aqui para poder falar do novo ciclo, né? Então, assim, olha, o que é o Legacy, né? O Legacy foi realmente uma proposta de quando a gente sentou, bateu papo, foi pegar a experiência do Luiz, que tem muita experiência no mercado, o Bruno, muita experiência, o Clóvis, a diretoria da científica. Opa, vamos sentar e vamos ver assim, como que a gente pode fazer para que a visão do Clóvis, né, ele tinha a visão de que esse movimento aconteceria, ela realmente possa acontecer e possa ser bom para todo mundo. Então a gente entendeu que mais do que entregar só o equipamento, o que seria bacana? É um bom equipamento, uma boa imagem, um equipamento robusto, super honesto se a gente estivesse só entregando o equipamento. E grande parte das empresas fazem isso, não há nenhum problema. Mas a gente entendeu que o melhor movimento seria se a gente realmente entendesse e mapeasse tudo que tivesse em volta do equipamento, do investimento do equipamento, e como a gente pudesse ajudar pelo menos um pouco esse cliente a ter sucesso com aquele investimento. Então, aí a gente meio que entrou numa pilha aqui de, olha, vamos começar a preocupar com a questão do nosso cliente ter resultado. E aí o primeiro ponto, e eu posso falar assim, que eu acho que foi um dos pontos mais relevantes desse projeto ter o sucesso que teve, que foi a gente ter investido em um estudo de inteligência de mercado. Então, talvez isso não seja muito a prática dentro da odontologia, né? Imagino que para as franquias sim, ou para as grandes redes sim, mas isso não é uma prática comum. Mas é muito importante que você coloque a camada de inteligência de mercado no seu negócio, porque isso te dá clareza para as suas movimentações. Então, a gente fez, inclusive, contratou a mesma empresa que atua para o McDonald's, para a Boticário, a mesma empresa, a gente contratou ela e falou assim, olha, mapeia para a gente onde cabe um investimento desse tamanho. E aí, é claro, a gente teve que passar para ela os padrões, né, os indicadores que seriam relevantes para ela a fazer as análises e poder fazer cada vez mais as indicações corretas. Então, todo o nosso projeto, ele realmente é baseado num trabalho de inteligência de mercado. Hoje eu tenho mapeado todas as cidades no Brasil onde cabe um investimento como esse. Ah, mas só caber já tá legal? Não, né? Não necessariamente, porque você entende que tem demanda, tem espaço, mas espera aí, precisa provocar essa demanda para que ela venha para dentro da sua. Então, a gente observou que a gente precisava entender o que precisava colocar nos lugares onde tinha espaço de demanda, ok, check. Só que a demanda por si só não vai aparecer, né, gente? Bom seria se todo mundo vai aparecer lá na clínica e vai pedir tomografia. Não, então a gente precisava provocar isso, e aí veio o trabalho de mentoria, então todo mundo que compra. Depois a gente avançou para mais uma situação, e óbvio, tem avançado ainda, tem muitas questões a aperfeiçoar, que é a educação continuada dos nossos clientes, né? Então a gente tem Masterclass, a gente acabou criando uma plataforma onde tem os conteúdos, e tem alguma coisa mais nova que a gente está trabalhando com alguns clientes, que é a expansão, né? Como a gente tem mapeado as cidades que realmente cabem, então a gente tem realmente conversado com alguns clientes, falado, olha, eu estou vendo esse lugar, faz sentido para você fazer a sua expansão ou não, tá? Então, terminando aqui, a grande questão é que aqui tudo é uma questão interna né, da clínica. Só que tem um fator que é o seguinte, é o externo à clínica. E aí a gente foi realmente mapear alguns problemas que são externos à clínica, né? Então, você tem aqui um problema, né? Eu, por exemplo, listei 2 problemas aqui, tá? Imagino que ninguém vai discordar desses problemas. São vários, mas eu coloquei pelo menos 2 aqui. Por exemplo, qual é um problema? Pouca percepção de valor do dentista sobre o diagnóstico. Isso é um problema, isso é um fato. É óbvio que tem alguns colegas que sabem o valor e valorizam isso, ótimo, mas existe um grupo grande que não tem essa mesma percepção. Então, isso é um problema. Um outro problema, só para listar aqui, pequena demanda de dentista, ou seja, existe um grupo pequeno ainda que tem demanda sobre tomografia. Então, isso é um problema. Por quê? Porque, poxa, seria muito bom se um grupo maior de dentistas pudessem pedir a tomografia, primeiro, porque ia ser bom para o nosso segmento, né, que a gente é fornecedor nesse serviço, e bom para eles, que estariam consumindo mais esse tipo de serviço que é realmente benéfico para o planejamento deles e para o trabalho deles. Muito bem, diante de um problema, sempre vai ter 2 situações. Ou você se conforma, e aí o que significa se conformar? Deixa eu dar um contorno melhor. É adotar as soluções que seguem o padrão que está vigente. Ou seja, você não olha, você está vendo aquele cenário e você vai tentando construir soluções, mas dentro daquele mesmo ecossistema. Você não altera o ecossistema. Né? E isso pode não ser bom. Vou dar um exemplo. Na questão da valorização. O dentista está sempre ali te ligando, falando, faz um preço mais baixo, coisas do gênero, e aí você começa a atuar em cima daquela dinâmica. Então, tá, vou fazer um preço mais baixo. Tal. No fim, isso pode criar, dependendo, tá, gente? É bem importante que, assim, olha, não estou vindo aqui trazer verdades absolutas, não. Tudo tem a sua complexidade, mas
dependendo, se você atuar isso dessa forma e essa forma não for positivo para você, você está construindo um ciclo que o pessoal chama, né, que as pessoas chamam de ciclo vicioso, ou seja, você alimenta aquilo, aquilo te prejudica o dentista também, porque ele acaba que você não consegue construir a estrutura para oferecer a melhor qualidade para ele. Então, nesse cenário, ninguém está sendo contemplado. Parece que existe uma cegueira coletiva e ninguém está percebendo isso. Mas também tem, eu coloquei esse termo aqui, gente, porque eu não achei outro melhor, mas talvez tenha, né? Em vez de você se conformar, você se revoltar, mas não aquela revolta de adolescente, né? Eu falei assim, cara, peraí, isso aqui está dessa forma, deixa eu desligar mais o microfone aqui. Acho que foi. Pronto. Isso aqui está dessa forma, como é que eu posso fazer para isso alterar? E aí tem até um livro, eu recomendo aqui para vocês, chama Economia Exponencial, Eduardo Ibrahim, e eu confesso para vocês que eu percebi melhor esse cenário através desse livro. Por quê? Dentro dessa mentalidade assim, exponencial que a gente está vivendo hoje, com as novas tecnologias, no livro lá, pelo menos, ele cita o seguinte: em vez de você atuar de uma forma superficial, tenta atuar no ecossistema para que você consiga transformar o ecossistema e isso ser positivo e benéfico para todo mundo. Né? E aí foi pensando nisso que aí sim a gente veio com a ideia do novo ciclo. E o que é esse novo ciclo, Ed? Poxa, então o novo ciclo é o momento adequado que a gente está entendendo agora de fazer um trabalho de educação sistematizada e ampla junto aos dentistas em relação a esses problemas que a gente tem. E assim, eu acho que a melhor forma, que eu trouxe a frase do Nelson Mandela, mas a melhor forma que se tem para poder promover essas mudanças é através da educação. Tá? Então, finalizando, o primeiro ciclo que a gente teve foi, então, de viabilizar a tecnologia no mercado. Tá aqui, a gente viabilizou, o Clóvis foi brigar por preço, condições e tudo mais. E agora, a partir de 2023, com uma rede de clínicas aí próxima a 300, a gente consegue realmente colocar no mercado esse projeto que é, de uma forma sistematizada, promover educação aos dentistas, tá? Como isso vai se dar? Bom, aí a gente já desenhou algumas estratégias, alguns pontos para que isso possa acontecer e isso realmente impactar o mercado, tá? Aí vale a pena o seguinte, já vou aqui para o final mesmo, que é o seguinte: poxa, Ed, eu achei interessante, eu quero saber mais sobre isso. Bom, você pode fazer o contato comigo, com um dos gerentes de mercado, tá? Você pode saber mais sobre os detalhes de como esse projeto ele vai se dar e como você pode participar, tá? Aí tem só um ponto bem interessante que clínicas até 150 mil habitantes, a gente acabou desenhando um projeto especial, tá? De viabilizar essa tecnologia e de fazer com que você consiga ter um equipamento de alta resolução aí. Acho que levei tempo mais do que deveria, né, Guilherme? Bom, mas, enfim. Não, realmente, Ed, muito legal o que tu apresentou. Eu particularmente não conhecia, né? A gente não chegou a conversar de fato qual era o projeto que fez esse suspense, mas muito legal a maneira como vocês desenharam e realmente faz sentido a gente começar a pensar em aumentar o bolo, em estimular os dentistas no conhecimento 3D, até porque particularmente eu acredito que a radiologia cada vez mais vai se especializar nessa tecnologia em específico. Recording in progress. Assim como periapical já é algo que a gente super compreende, que o dentista tem dentro do consultório e eventualmente indica exames periapicais para a gente, ou seja, a gente tem demanda desse exame, apesar do dentista ter dentro do consultório de uma maneira frequente. Equipamentos panorâmicos podem ser que, dependendo do tamanho da clínica, dependendo do tamanho da cidade, a gente comece também a observar esse movimento. Então, eu particularmente eu vejo isso com bons olhos, porque eu acredito que a demanda de panorâmico em si, existe demanda reprimida, ela vai seguir crescendo, da mesma maneira que a gente tem demanda de radiografia periapical, apesar do dentista ter o equipamento. Mas, principalmente, eu entendo que quanto mais dentistas tiverem acesso a exames 2D de rotina, mais a indicação da tomografia vai acontecer, então a gente vai ter uma troca do exame 2D pelo 3D na nossa prestação de serviço. E eu acredito que a concorda que o exame 3D é o que a gente gosta, é o que nos desafia como especialista em radiologia, é o que é mais gostoso do ponto de vista de nós, como especialistas, de novo, e que também tem uma margem bastante interessante, margem essa que na radiografia panorâmica, dependendo da cidade que você está, ou dependendo de com quem você negocia, você não consegue. Então, eu acho que vejo com bons olhos e que bom que vocês estão fazendo essa frente aí. E aí, então, tu me fez um convite, e particularmente eu sou alguém que sou especialista em radiologia, já fiz laudo na minha vida profissional, e hoje não faço mais, já há alguns anos. Foi num certo momento da minha trajetória profissional, que eu tomei a decisão de não mais fazer laudo e me dedicar àquilo que eu entendia, que é o que ia trazer o maior resultado naquele momento, que era vendas, que era gestão, que era relacionamento com o mercado. Então, naturalmente, o assunto diagnóstico, ele não me atrai tanto, né? Porque não faz parte mais da minha rotina. Claro que a gente sempre procura ficar antenado, mas não é algo que me atrai. E também entendo que o que movimenta o nosso mercado, e aí com perdão, eventualmente, se existirem radiologistas que somente atuam como radiologista, mas o que move o nosso mercado são as clínicas de radiologia.
são os negócios. É isso que movimenta o nosso mercado, é isso que faz as empresas venderem equipamentos, não é necessariamente o trabalho do especialista. O trabalho do especialista dentro de um todo. O laudo é um processo. E a gente tem vários outros, tão importantes quanto, na minha modesta opinião. Então, a gente está falando de um novo ciclo, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando muitas vezes de profissionalização, e eu particularmente sinto sempre muita falta da gente falar das questões alheias à imagem, que fazem parte de um centro de radiologia, né? Então, a gente é muito bom em se antecipar, como tu acabou de apresentar, um movimento de alta resolução, uma adesão extremamente grande de colegas, extremamente grande, muitas vezes em cidades que para alguns poderiam entender que não tinha valor, mas pelo amor que a gente tem a oferecer o melhor do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista de imagem, a gente encara e a gente faz acontecer. Mas muitas vezes a gente não olha daí para outros pontos tão importantes quanto que fazem a nossa clínica ser lucrativa. Gestão de pessoas, e um ponto extremamente importante, liderança, um ponto extremamente importante, processos, padronização e vendas, sem falar de marketing, finanças, enfim. E aí, quando tu me perguntou, me convidou e me propôs, realmente é algo que, não sei se eu sou, confesso que não sei se eu sou a pessoa mais preparada, eu só sou um entusiasta, eu só sou alguém que hoje está estudando muito sobre vendas por conta de uma nova atividade profissional que eu tô assumindo. Então, assim, a gente tem que falar disso. Eu até conversei bastante com o Hugo no nosso congresso do ano passado, estimulando que a gente explore isso na Jago, e muito legal. A gente vai ter uma sala inteira só para tratar desses assuntos que fogem um pouco da tecnologia, que fogem um pouco do diagnóstico, e aí pensei, cara, por que eu não posso contribuir com isso? Da maneira como eu entendo que eu consigo, né? Então, porque quando a gente fala, e por que o título? Porque quando a gente fala de vendas na radiologia, particularmente a minha visão, só um pouquinho antes, está trocando o slide aí? Agora foi. Sim, foi. Travando. É que basicamente é visitar dentista. Basicamente, quando a gente, em algum momento, existiu alguma discussão sobre isso, ou quando você conversa, assim, parece que basicamente se resumia a visitar dentista, e eu confesso que foi assim que eu comecei a minha vida profissional. Eu me associei a um colega, a um amigo, e eu era recém-formado, e basicamente ele me entregou uma documentação ortodôntica e falou, vai, visita os dentistas. E isso é muito pouco profissional, do ponto de vista do que é a nossa empresa, dos valores que existe de investimento, de o quanto a gente precisa girar para fazer as coisas acontecerem. Então, a ideia era, vamos sair um pouco só dessa questão de visitar dentistas e vamos tentar ser um pouco mais profissionais em relação a isso, no sentido de ter um pouco mais de conhecimento, no sentido de entender que existe muita metodologia, existe muita técnica, a gente pode fazer melhor, existem alguns que, quem sabe, de uma maneira nata, fazem bem, outros, por acharem que não têm o dom, acabam não se expondo. E quando a gente fala de vendas, tem muitos aspectos dentro da radiologia que a gente poderia abordar. E eu procurei ser o mais raso para ser um pontapé inicial, tendo a visão do dono da clínica de radiologia, que vai iniciar esse movimento. A ideia não era imaginar que o dono da radiologia vai enxergar como um pilar da sua clínica, uma operação, e que então, inclusive, ele tem funcionários para isso. Claro que isso é uma evolução, mas a ideia seria, cara, como eu, dono de radiologia, entendo melhor essa atividade, inicio essa atividade, se eu pretendo abrir uma nova clínica numa nova cidade, ou se eu pretendo, quem sabe, depois de tanto tempo, voltar a me expor para o mercado, porque não deixa de ser uma exposição. E aí, gente, eu já queria fazer o disclaimer. Nada aqui do que eu estou falando é uma verdade absoluta. E eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu sou muito transparente. Às vezes até isso vai contra mim. Porque eu tenho essa questão de ser muito transparente, muito franco, não sou muito uma pessoa que esconde jogo, e não entendo isso como uma qualidade, entendo só a maneira como eu sou. E aí, então, basicamente, eu vou trazer um pouco da minha vivência, do que para mim faz sentido, alinhando sempre com conceitos, alinhando sempre com, ok, você consegue encontrar essa metodologia, você consegue encontrar essa técnica, e tem um pouco da minha adaptação sobre como eu acho que deve ser usado, sobre como eu utilizaria e tudo mais. Então, não coloquem tanto valor no que eu estou falando, a ponto de, quando eventualmente não discordarem, a ideia só aqui é um colega querendo agregar, querendo compartilhar conhecimento, porque eu também acho que quanto mais profissionais nós formos, a classe como um todo ganha, independente de qual é o processo. Quanto mais profissionais nós formos no diagnóstico, a classe toda ganha, vamos ser mais valorizados pelos dentistas. Mas também do ponto de vista de vendas, quanto mais profissionais nós formos, toda a classe vai ganhar. E aí, para contextualizar um pouco, só para quem não me conhece, porque eu nem me apresentei, né, eu estou assumindo que eu conheço todo mundo, porque eu vi muita gente conhecida,
Mas o meu nome é Guilherme de Leon, e falando um pouquinho da minha atividade profissional, para quem não conhece um pouquinho da onde eu vim, então eu sou fundador da Contraste. A Contraste é uma rede de clínicas aqui de Santa Catarina. Atualmente nós temos 7 cidades. Do ponto de vista de números de atendimentos, provavelmente somos a maior rede de Santa Catarina, porque estamos nas cidades mais populosas. Então nós estamos em Joinville, Blumenau, e também estamos em cidades não tão populosas quanto Jaraguá do Sul e Pisares. Então isso também eu já acho bacana, porque então a gente tem experiência de diferentes tipos de cidade. E eu também gosto de ponderar, porque, ok, contei algo que eu me orgulho, que a gente tem alguma força legal aqui em Santa Catarina, mas, por outro lado, além da Contraste, eu já tive 3 experiências em 3 outras cidades que eu não tive sucesso. 2 delas na minha sociedade anterior e uma delas, de certa maneira, como Contraste. A marca era Contraste e a gente optou por deixar aquele mercado. Então, não é só louros. Existe também aqueles fracassos, de certa maneira, que te ensinam muito e, quem sabe, te ensinam muito mais que as tuas conquistas, e que hoje nos fazem, então, estar com 7 unidades e saudáveis do ponto de vista de crescimento. Dentro da Contraste surgiu a Report 3D, nós fundamos uma empresa de teleradiologia. No início foi só uma divisão de atividades entre eu e o meu sócio fundador da Contraste, o Rodrigo, e isso virou uma empresa. Mais colegas vieram nos procurar para que a gente oferecesse o mesmo laudo que a gente oferece na Contraste, e isso virou uma empresa e virou uma empresa grande. E o que a gente mais valoriza na Report é que a gente consegue trazer para dentro da radiologia odontológica quem quer trabalhar com radiologia odontológica. A quase totalidade dos radiologistas foi a gente quem formou especialista em tomografia. Muitos eram acadêmicos, alguns eram recém-formados ou eram dentistas, existiram também os que já eram especialistas, além dos que estavam se especializando, mas o fato é que a gente trouxe o conhecimento de laudo 3D, e isso é muito bacana porque tem muita história de acadêmico, FIES, que a gente sabe que é legal, abre a porta para entrar numa faculdade, mas te deixa com uma dívida bastante grande no mercado, que o mercado de odontologia exige muito investimento. Então, a gente consegue, de certa maneira, trazer uma estabilidade para esse acadêmico, que no fim se forma, faz especialização com a gente e tudo mais. Então, isso é a parte bacana que eu acho da Report. Provavelmente vocês nunca ouviram falar da Report, só quem trabalha com ela, porque a gente só cresce na base da indicação. É muito difícil controlar esse crescimento por conta da necessidade de formação de radiologistas. Então, a gente nunca divulgou. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando em algum lugar público que eu também sou sócio fundador de uma empresa de laudo. Recentemente, que é, quem sabe, o motivo que me faz querer falar de vendas com vocês, me tornei investidor anjo e sou responsável de vendas de uma startup que possui uma plataforma que, a partir de inteligência artificial, gera diagnóstico. Não só gera diagnóstico, como gera quais são os procedimentos indicados para aquele paciente. Então, isso também seria algo muito legal para a gente ficar batendo um papo. Não é o objetivo aqui, mas o fato é que, até a DIL, a minha ação em vendas, ela era muito nata. Porque eu sempre tive facilidade de comunicação, então fui orador no primeiro grau, fui orador no segundo grau, fui orador na faculdade, então eu sempre tive essa facilidade, foi um dom, né, foi Deus, e também contando, eu sempre gosto de balancear o bom do ruim, também confesso para vocês que eu fui uma criança bastante insegura, que fazia muita questão de causar uma boa primeira impressão, fazia muita questão de ser validado, de gostarem dela, apesar de eu ser tripolêmico, né, não faz muito sentido. Mas o ponto é, então eu, por conta própria, fui descobrindo como você causava uma boa primeira impressão. Ou como você tinha facilidade, por exemplo, de, quem sabe, iniciar uma amizade. Então, por isso que, não vou chamar de defeito, mas quem sabe, uma limitação minha, um ponto de atenção que eu, a partir disso, comecei a trabalhar, dessa insegurança, eu acabei desenvolvendo algumas questões natas, e que isso está muito relacionado com vendas. Porque a gente vai fazer vendas com quem confia em você, quem gosta de você. Não é só o teu produto, não é só o que você está oferecendo. Então, isso acabou me ajudando, mas a partir do momento que eu entrei na DIL, eu vi só isso não era suficiente, porque era uma outra pegada, era um outro público, era totalmente diferente, era um produto escalável, então eu precisava ser profissional. Eu precisava, de fato, entender a metodologia por trás de vendas, e não algo que ou você nasce com dom ou não nasce. E aí, também, para contar para vocês, assumi a coordenação do curso de especialização aqui da minha cidade, de Blumenau. E o IOA é uma rede de pós-graduação muito forte aqui no Sul. Surgiu essa oportunidade, a primeira turma nossa que a gente assumiu, eu digo nossa porque eu não estou sozinho, eu nem teria a capacidade de assumir isso sozinho. Então, algumas pessoas estão me ajudando, a principal delas, o Henrique Tim, de Pelotas, é o meu co-coordenador, a gente está junto nessa. E a ideia aqui era, através de toda a nossa rede de relacionamento, de pessoas que sabem muito a respeito de radiologia odontológica, a gente, quem sabe, formar uma especialização que não focasse apenas na questão docente, mas a gente focasse tanto pensando na atuação profissional desse especialista, dele terminar uma especialização apto a se inserir no mercado de trabalho, em todos os quesitos, não só quesito de laudo 2D, mas pensando em laudo de tom, pensando em odontologia digital,
pensando em ultrassom e pensando, sim, em gestão. Então, a gente está começando, não sei se vai dar certo, esse é o objetivo, daqui 1 ano e meio eu posso contar para vocês se a gente alcançou o nosso objetivo, e se nos inspiramos no Thiago Pastor, que eu acho que está fazendo algo parecido em Belém. Então, nesse contexto dessa minha história, é que então eu vou trazer um pouco do que eu me preparei, e trazendo um pouco do que eu estudei para apresentar para vocês. Nada muito profundo, muitas do que eu vou falar, quem sabe vocês já saibam, outras para outros pode ser uma novidade, eu espero que de maneira geral agrade todo mundo. Então, antes de mais nada, quando fala em vendas, existe um preconceito. Na área da saúde, o preconceito é ainda maior. Então, por exemplo, eu citei para vocês a startup, a Jill, que é uma plataforma de inteligência artificial. Um dos benefícios que essa plataforma de inteligência artificial gera para o dentista, a Jill hoje é um produto desenhado para o dentista, é que ela aumenta a conversão de vendas do dentista. E, cara, é sempre muito frágil você falar dessa maneira, porque alguns profissionais da saúde se ofendem. Mas o lance é que primeiro a gente tem que ressignificar isso. Porque quando a gente fala, vamos pensar na visão do dentista, quando a gente fala o que é a venda na odontologia, nada mais é do que a conscientização do paciente sobre as necessidades que ele tem. E aí você tem influência, comunicação, persuasão, para que ele coloque isso como um senso de urgência para ele resolver. Senso de urgência que coloca o tratamento odontológico na frente de outras questões não tão importantes. Isso é vendas. E aí, tá errado? Eu não acho. E aí, a minha opinião, eu não acho. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa promover saúde bucal. E como é que a gente faz isso? Conscientizando o paciente sobre odontologia, sobre os problemas que ele tem e sobre prevenção. E aí, quando eu fui pesquisar o termo para a gente falar de radiologia, olha só, termo usado para descrever as atividades que levam à venda de bens ou serviços. Então, olha só, atividades. Vender é atividade. Atividade para que os seus serviços cheguem no seu público. Então, você, de alguma maneira, exerce alguma atividade para que o teu serviço chegue ao teu público. Em algum momento, você exerceu. Então, a gente não precisa de falar em vendas, até porque é um ato contínuo. Não é um sprint. Isso é um ato contínuo no nosso meio. E por que é um ato contínuo no nosso meio? Porque aqui é a primeira constatação minha. Vendas na radiologia é relacionamento. É relacionamento. E aí eu contextualizo algumas questões para vocês da minha história profissional. Ok, hoje a Contraste está com 7 unidades, hoje com base foi em 2010, são quase 13 anos. A gente sempre teve uma mentalidade de dono pobre e empresa rica, por isso que a gente conseguiu essa expansão, porque a gente sempre ia reinvestindo e vivendo de uma maneira mais simples do que poderia viver, sempre pensando no crescimento da empresa. Mas ainda assim, a radiologia é cara. E, por exemplo, em Blumenau, a gente, quando inaugurou, a gente não tinha tomógrafo. E os concorrentes já tinham. Quando a gente inaugurou em Joinville, que foi a terceira cidade que a gente entrou, a gente inaugurou com tomógrafo, mas nós não tínhamos capital financeiro para investir num tomógrafo de alta resolução, por exemplo. E aí começa o meu primeiro relacionamento com a Scientific, porque eu fui um dos primeiros que comprou o CS8100, quando eles estavam trazendo. E eu apostei no equipamento porque eu apostava na Scientific, eu apostava no Box como idoneidade nessa prestação de serviço, e basicamente a gente analisou as imagens do 8100, eu não tinha nem capacidade de analisar, eu não sou mais radiologista, mas eu tenho os meus sócios, e a gente entendeu que era um bom custo-benefício, por conta do qual é o capital que nós tínhamos disponível, qual era a qualidade da imagem, que tipo de exame nós iríamos focar, então a gente entendia que a endodontia, quem sabe, não ia ser o nosso foco, então esse ponto é muito importante, você saber onde você vai atacar e qual é o tamanho do mercado que você vai atacar. E aí, então, nós fomos de 8.100. Contra o mercado que tinha Prexium, contra o mercado que tinha o P300, contra o mercado que tinha o P3D Maxio, o P300 Maxio, né? Acho que era assim o nome. E, gente, numa boa, hoje em Joinville a gente está com 3 unidades. Ou seja, a gente alcançou o objetivo. A gente continuou expandindo, a gente foi crescendo no mercado. Claro que hoje a gente tem Morita, mas quando a gente não tinha dinheiro para ter, a gente teve que fazer uma escolha estratégica, porque a gente focava muito nisso. Que imagem é muito importante, diagnóstico é muito importante, mas eu tenho uma regra. Que a partir do mínimo que o dentista espera de ti, e esse mínimo varia de dentista para dentista, tem dentista que o mínimo é 7, tem dentista que o mínimo é 8, tem o dentista que o mínimo é 9. E quem sabe, para você entregar 9, você seja obrigado a ter alta resolução, por exemplo, e aí não tem muito o que fazer. Mas no momento que você atinge, e na minha opinião o mínimo é 7, 7,5, de maneira geral, se você é 8,5 e o teu concorrente é 9,5, mas você tem um relacionamento melhor com aquele dentista, a escolha vai ser em você. Essa é a minha opinião. A partir do momento que você atendeu a necessidade do dentista, o que vai definir com qual clínica aquele dentista vai trabalhar é com quem ele melhor tem um relacionamento. E relacionamento se cria das mais diversas formas, e não deixa de ser prestação de serviço também, porque relacionamento é você estar disponível, relacionamento
é você quebrar galho, relacionamento é você ser resiliente, relacionamento é você ser paciente, é engolir sapo, e vendas é relacionamento. Então, e um relacionamento começa com a vendas. Então, é por isso que a gente não vai fugir disso, e muito do que eu vou falar vai estar pautado nisso. E dentro, e aí agora mais os conceitos, eu não vou trazer muitos conceitos de vendas, sei que é chato para quem não gosta, mas eu vou trazer alguns conceitos que estão relacionados ao nosso mercado para a gente também ter um pouquinho de consciência. Primeiro, que o nosso tipo de venda é B2B. O que é B2B? Uma empresa vendendo para outra empresa, aonde quem vai usar de fato o produto é o consumidor final, que não é para quem você está vendendo. É exatamente o que a gente é radiologia. O dentista é uma empresa também. E por mais... outra coisa, né? As vendas aqui, que eu vou focar hoje, é o dentista como cliente. Entendo que o paciente é cliente, entendo que existem abordagens de venda para o paciente. Particularmente, eu não acho que são necessariamente de vendas, tudo bem, a gente pode falar um pouquinho de Google e tal, mas o paciente eu entendo que é uma outra pegada, mas o foco é, cara, esquece paciente, eu estou pensando no cliente dentista, vendas para o dentista. Então, é B2B, a gente vende para uma outra empresa, então, quando a gente for pensar em estudar vendas, em estudar o que a gente vai fazer, a gente tem que ter isso em mente. E um outro ponto bastante importante, não deixa de ser uma venda indireta. E aqui é um ponto que é importante a gente ter consciência se a gente quiser ter sucesso. Não é o dentista que depende da gente. É a gente que depende do dentista. É muito importante isso estar claro na sua mente e no seu coração. Porque quando isso está claro e está tranquilo no teu coração, você consegue lidar melhor com algumas situações que acontecem. Quem sabe, numa cidade que você não tem concorrente, uma cidade pequena, né, porque hoje em dia está tão saturado o mercado, mas quem sabe, numa cidade pequena, você possa achar que é o dentista que precisa de ti. Mas se você se apoiar nessa bengala e deixar de prestar um serviço com excelência, você vai abrir brecha para alguém te substituir. Porque não, é a gente que depende deles. E isso é importante a gente ter em mente. E também eu quero trazer um pouquinho sobre metodologias de venda. E isso é muito louco, porque esses termos, inbound, outbound, provavelmente vocês podem também, como eu, não nem fazer ideia do que é. Eu não sabia, eu até entendia por alto, mas quando eu entrei na DIL, foi onde eu fui estudar, eu fui entender. Inbound e outbound são metodologias de venda, tá? E o que isso se relaciona com a gente? Vocês já vão entender. Inbound é quando, então, a gente educa os nossos potenciais clientes para que eles levantem o braço e digam, quero ser teu cliente. Outbound é quando a gente escolhe quem são os nossos potenciais clientes e a gente tenta vender. Para entender bem essa diferença, vou usar o Ed como exemplo e a Morita. Até então, as empresas de equipamentos faziam vendas com a gente através de metodologia inbound. A gente levantava o braço e ia lá até a empresa para falar com ela. Geralmente era assim. Existem exceções, por favor, mas vamos imaginar que geralmente é assim. A gente levanta o braço e vai até lá. O que a Morita mudou com essa pesquisa de mercado? Ela vai até os potenciais clientes que ela acha que tem a respeito da alta resolução e ela traz uma pesquisa de mercado para justificar isso. Então, basicamente, essa é a diferença. E as duas metodologias, você tem que escolher uma? Não. Toda empresa, claro que tem, geralmente, uma funciona mais que outra, dependendo de qual é o teu tipo de venda, mas você, inclusive, consegue conciliar as duas. Em relação à venda inbound sales, eu vou trazer, sim, citar o que eu entendo que são estratégias para você estimular esse tipo de metodologia de venda. Mídias sociais é a principal delas, porque é por ali que tu vai construir a tua credibilidade, que tu vai se posicionar, que tu vai construir o conteúdo que você tem para falar, né? A autoridade que você é, tanto do ponto de vista de institucional, empresa, como até do ponto de vista pessoal. Você pode usar isso. Quando você não está usando isso, você está desperdiçando, porque você tem capacidade, a gente tem muito conhecimento, a gente é uma questão só da gente estar a fim de se expor, tanto como empresa como pessoal. Se você entende, não, eu não sou muito da exposição, pelo menos como empresa você deveria estar se expondo. Webinars é exatamente o que a Morita está fazendo aqui. Ela cria esse webinar, as pessoas vêm até ela, e o Ed gastou meia hora para falar uma apresentação maravilhosa. Mas, ou seja, vocês vieram. Por isso que ele faz sentido ele apresentar. Ele criou o interesse. Então, o webinar é uma estratégia. A gente, como radiologia, explora muito pouco, né? Mas será que se a gente não fizesse uma webinar, e eu falo por mim também, um webinar às 8 da noite sobre algum assunto interessante, será que não ia juntar uns cientistas, uns 20, 25? E será que isso não ia ser impactante para a nossa radiologia? Newsletter também é algo que caiu muito em desuso, mas existem algumas empresas que utilizam, que basicamente, de novo, você constrói conteúdo para os teus potenciais clientes e você mostra a autoridade que você é no assunto. E blog, que também é muito parecido, mas com uma dinâmica diferente. Mas, gente, ok, né? Chato até esses 4 exemplos que eu dei.
e que bem difícil não, mas cada um tem o seu desafio para executar. Mas, de fato, para mim, o que é inbound sales, e essa é a minha primeira quick win, que deu muito certo para mim, e que eu estimulo vocês a também tentarem, são os eventos. Porque o evento, de fato, é, para mim, um grande movimento que você faz, você atrai os dentistas até você, é muito mais fácil de construir relacionamento no evento presencial do que no webinar, e quem sabe, se eu for falar da história da Contraste, foi isso aí que fez a gente conseguir vencer na radiologia. Quem sabe, se eu não tivesse feito essa leitura, a gente não estaria onde está hoje. Claro que casou investimento em scanner intraoral, nós somos a primeira radiologia do Brasil a investir em scanner intraoral, mas eu investi em scanner intraoral em 2013, não por causa do scanner intraoral. Eu achava que ia virar, eu tinha essa visão, que seria a terceira onda, que de fato esse foi o coping que a gente fez para lançar, que depois do tomógrafo ia ser o scanner, mas eu não fazia ideia se aquilo ia virar em 2013 ou não, se ia virar em 2014 ou não. A gente comprou em 2013 para começar a trabalhar em abril de 2014. Mas o que eu queria? A desculpa para atrair a curiosidade dos dentistas para fazer um evento. E olha só que massa, tinha mais de 200 dentistas. Porque o assunto era curioso. Pô, em 2013, scanner intraoral, 2014. E aí tá lá eu e o Rodrigo, na época eu tinha 31 anos, dando uma de Ed, desculpa, Ed, e falando por 25 minutos sobre a Contraste, sobre quem nós éramos, sobre quais eram os nossos objetivos, sobre quais eram os nossos valores. Na época eu estava começando a MBA em gestão empresarial, e eu tive a aula de planejamento estratégico, então eu apresentei visão, valores, toda aquela coisa até que já está em desuso, mas foi muito legal. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Até essa data, até esse evento, a gente vendia o almoço para jantar. E a partir daí é que as coisas começaram a acontecer, a Contraste começou a se desenvolver, então eu realmente recomendo que evento é um belo inbound sales para vocês explorarem, porque é uma porta para vocês criarem relacionamento com o mercado. Mas e aí? E o outbound sales? Cara, o outbound sales é exatamente o que até então é o que a gente faz. Visitar dentista, que quem sabe você não soubesse que era esse o nome da metodologia. Mas sim, outbound sales é visitar dentista, ou seja, a gente vai nos potenciais clientes para apresentar o nosso serviço e pedir indicação. É isso, o conteúdo de vendas que até hoje eu já recebi dentro de radiologia, visitar dentista para se apresentar. A ideia aqui agora, então, vai ser tentar profissionalizar um pouco mais isso, trazer um pouco mais de conhecimento sobre como isso deve ser feito, trazer um pouco de técnica para você ser mais bem sucedido e principalmente para acabar com aquela que você precisa ter perfil para fazer isso ou que tem que ter dom. Não, é uma habilidade, você só precisa treinar e no caso das visitas, você precisa saber o que tem que fazer. Então, antes de mais nada, pintaram aqui, Ed, sei lá como isso aconteceu, não fui eu, não sei como é que eu bloqueio, e eu não faço ideia de como apaga. Então eu também não sei, cara, mas... Eu vou seguir. Por favor, fluir. não façam desenhos obscenos. Vai acabar com a apresentação. Então, assim, antes de mais nada, a gente tem que ter planejamento. Não é simplesmente sair visitando. A gente tem que ter planejamento. E esse slide de planejamento, isso era um webinar. Até, quem sabe, o webinar fosse pouco. Porque tem muitas questões de planejamento para se discutir. Primeira questão primordial de planejamento, segmentação dos clientes. A gente precisa saber quem que a gente vai visitar, quem a gente vai priorizar. Se nós vamos visitar todos, sabendo quem vamos visitar, qual vai ser o tipo de abordagem, o que esperar dessa visita. A gente precisa segmentar. Guilherme, é uma cidade nova, eu não conheço ninguém. Ainda assim, você tem capacidade de segmentação. Existem técnicas para isso. Por exemplo, uma coisa bem básica a respeito de você ir no Google e ver quem que investe mais em anúncio pago. Isso é fácil, isso tem ferramenta para isso, mas, de novo, é um webinar, quem sabe seja um próximo que o Ed pode marcar, de mostrar como é que você faz uma segmentação de clientes sem conhecer os clientes. Existem algumas maneiras. Atividade no Google, a própria especialidade não deixa de ser uma segmentação, questões regionais, aonde que tem mais dinheiro circulando na cidade. Tem muita coisa que você pode fazer. A partir disso, você também tem que roteirizar as suas visitas. A visita não pode ser um evento isolado. Visitei, beleza, agora está resolvido a minha vida, está vendido e eu vou ficar de boa fazendo laudo. Ou eu vou ficar de boa sentado na cadeira, porque é bastante desgastante fazer visita. Então, você tem que ter uma roteirização, você tem que ter um plano. A primeira visita, esse é o plano. X dias eu vou ter uma segunda visita. Ou quando é que eu vou visitar esse cara de novo? Ou quais são as informações que eu vou colher na primeira visita que vão me fazer visitar esse cara de novo? De novo, isso tudo, e eu também tenho um pouco dessa característica eu gosto muito dos treinamentos do G4, não sei se vocês já ouviram falar do G4, se não ouviram, pesquisa no Instagram, é bem legal, são treinamentos empresariais,
E o grande diferencial do G4 é muito caro os treinamentos do G4, mas entrega muito valor. Você se surpreende com o valor que vai pagar, e se você tem coragem de pagar, você fica satisfeito depois que realiza. Um dos meus sócios, o Luciano, ele é extremamente pão duro. Foi um desafio fazer ele fazer o curso, estimular ele a fazer o treinamento, e ele voltou de lá super satisfeito. Então, de fato, entrega muito valor. E qual que é o grande diferencial do G4? Ele abre a caixa de ferramentas dele. Ele mostra como ele, G4, se estrutura como empresa. E eu, particularmente, se a gente está se expondo, por exemplo, como eu estou me expondo aqui com vocês, nesse horário, já são 9h12, tinha mais de 100 pessoas uma hora, fiquei de cara da quantidade de pessoas. Parabéns ao Grupo Legacy pelo engajamento e a equipe Scientific por ter construído isso. Então, eu posso entregar um pouco mais, né? Não quer dizer que a minha forma é a melhor, não quer dizer que vai funcionar para vocês, mas a ideia é realmente trazer um pouco do que, de fato, foi o que funcionou para mim. Então, a gente poderia também explorar um pouco mais sobre estratégias de roteirização, não é o momento adequado, mas o fato é que a gente precisa ter isso em mente. Não é uma visita isolada, você tem que ter um plano. Algum plano tem que ter. A adequação do speech por especialidade. Então, a gente tem que estar preparado e saber como vamos abordar o endodontista, como vamos abordar o endodontista, como vamos escapar das objeções de ambos, como vamos conversar com o clínico geral, o protesista, como vamos entender o profissional de acordo com o tipo de exame que ele pede, de acordo com o nicho de paciente que ele atende. Então, isso tudo é uma preparação, não pode ser improviso e não dá para tratar todo mundo da mesma maneira. E ainda tem a questão que, para mim, é a principal, preparação sobre o cliente a ser visitado. Hoje, com as mídias sociais, você consegue conhecer o dentista que você vai visitar. Você consegue saber se ele tem família, se ele viaja, para que time ele torce, você consegue levantar muito conhecimento sobre ele, qual é o estilo de vida que ele leva, você consegue acompanhar o Instagram da clínica dele, você consegue entender também qual é a pegada dele de Instagram, de exposição, e isso, quanto mais bem preparado você conhecer o dentista que você está visitando, melhor vai ser o resultado da visita que você vai fazer. E aqui é um ponto bastante importante. De tudo que eu falei, e eu até vou voltar, segmentação, roteirização nem tanto, mas segmentação, principalmente segmentação, depende de onde você está. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, Pissarras. Pissarras é uma praia, tem em torno de 30 mil habitantes. Antes a gente atendia uma região de 65 mil habitantes, mais ou menos. Aí se tornava bastante viável a radiologia, mas agora a gente teve uma nova radiologia abriu em uma dessas cidades. Isso foi bem ruim para a gente, então, para mim é até questionável se faz sentido, né, uma radiologia com tão pouca população. O ponto é, não existe segmentação em Pissarras. Eu não tenho capacidade de segmentar, eu preciso de todo mundo. Eu vou me adequar às diferenças nessas segmentações, mas quando a gente fala segmentar, muitas vezes está em fazer escolhas. Esse tipo de profissional eu vou investir, esse tipo de profissional eu não vou. Então, por exemplo, em Pissarras eu não tenho como fazer isso, eu não posso fazer isso. Em Blumenau, quando a gente iniciou, a gente não fez, e a gente podia, e a gente sofreu muito com isso também. Uma das dificuldades que a gente demorou de dar certo em Blumenau, além de alguns fatores relacionados a investimento, a não sermos da cidade, a minha inexperiência e imaturidade, mas também está essa questão da gente não ter feito uma segmentação adequada. Erro esse que a gente não cometeu quando a gente abriu a clínica em Joinville, porque a gente segmentou e a gente fez um plano e a gente seguiu esse plano firme, mesmo que muitas vezes pela ociosidade da clínica a gente quisesse desistir, tivesse vontade de desistir, mas a gente seguiu firme e quem sabe hoje se a gente teve esse crescimento em Joinville e está muito relacionado a isso, a gente ter segmentado e ter respeitado. Então é muito importante também você ter essa consciência. Quem sabe para você nem tudo que eu vou falar vai se aplicar, se a cidade é pequena, e tipo, cara, se a cidade é pequena tem que abraçar todo mundo. A questão é como eu vou me adaptar às diferenças entre os dentistas, porque eles não são todos iguais. E aí, quando a gente está falando de visita, antes da visita iniciar, a gente tem uma secretária pela frente. E todo mundo sabe disso. A gente tem uma secretária. A gente sabe, quem tem a prática de visitar, ou quem já teve uma época visitando, sabe do desafio que é uma secretária. Ela muitas vezes é a vilã, muitas vezes não é. E o que é legal da parada da secretária? Que em vendas tem uma terminologia para a secretária. É a gatekeeper. Olha só o que é o gatekeeper. É a pessoa encarregada de receber todos os contatos direcionados a um profissional altamente importante. E vamos combinar, o dentista é altamente importante. E filtrar aqueles que são realmente relevantes. Muitas vezes a secretária faz esse papel. E às vezes ela faz esse papel porque o dentista pediu, e às vezes ela faz esse papel porque ela está a fim de fazer, porque ela acha que tem poder para isso, e a gente precisa saber lidar. A gente já tem ali uma primeira habilidade de vendas. E a questão é, como que lida com a secretária? Como que a gente é a melhor maneira de lidar com ela para conseguir fazer a secretária também estar do teu lado ou permitir que você encontre o dentista da melhor maneira, que ela te ajude e não seja alguém que vai criar obstáculo. O primeiro ponto é construir relacionamento. Você tem que buscar construir relacionamento com a secretária, tanto quanto vai buscar criar relacionamento com o dentista. Ela é exatamente a mesma pessoa.
Mesma pessoa não, mas ela é exatamente o mesmo desafio e o mesmo objetivo. Então, por exemplo, humildade. A gente precisa ser humilde, a gente precisa respeitar a autoridade que ela tem dentro daquele consultório, ou que ela eventualmente entende que tem, porque se nós não conseguirmos isso, principalmente naquelas que são resistência, a gente não consegue partir para a segunda fase, que é o dentista. E para isso, a gente precisa gerar valor. E como que a gente gera valor? Da mesma maneira que a gente gera valor para o dentista. Quem sabe você só vai precisar adaptar um pouco o discurso, porque às vezes aquilo que o dentista entende como benefício não é exatamente o que a secretária entende como benefício. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo da Contraste também. A gente abriu unidade em Jaraguá do Sul, e em Jaraguá do Sul existe um sistema chamado Clinicorp. É o maior sistema do Brasil para clínica odontológica, provavelmente vocês já ouviram falar. E em Jaraguá, por ele serem de lá, é um sistema bastante relevante. Nós estávamos entrando no mercado. Jaraguá é extremamente bairrista. Extremamente bairrista. É tipo Blumenau de 20 anos atrás. E aí? Então, a gente já tem o desafio da cidade bairrista e ainda você vai ter o desafio da secretária bairrista. Então, qual que foi a nossa estratégia? Gerar valor para a secretária, buscando a integração do sistema que nós utilizávamos, ProRads, com a Clinicorp. Hoje, então, a ProRads integra com a Clinicorp, e, se eu não me engano, a própria Radio Memory também está buscando essa integração. Porque aqui eu estou gerando um valor para a secretária, ela não vai precisar ficar baixando imagem e subindo no sistema. E tem uma grande comodidade para o dentista? Tem, mas a maior comodidade é para a secretária. Então, foi isso que a gente fez. Precisa engajar ela. A gente precisa fazer ela comprar a nossa ideia, ela precisa ser uma defensora da nossa clínica, ela precisa também entender por que a gente é diferente, por que a gente é melhor. E não tem problema querer ser melhor, isso é um outro ponto. Cara, eu acho que competição é saudável e muitas vezes, em alguns momentos de estabilização do mercado, você, infelizmente, rouba-monte. Então, não deixa de ser uma competição e você, então, precisa engajar a secretária para ela entender por que você seria a melhor escolha quando uma escolha precisa ser feita. E a gente precisa também, então, gastar energia nisso e ter humildade para entender que ela é importante. Não dá para ser inconveniente. Então, o que eu quero dizer com inconveniência? Insistência, não respeitar o que ela orientou, aquela questão de novo, é a autoridade dela. Então, a partir da autoridade dela, a gente vai seguir as regras e vai tentando, e vai insistindo até que uma hora as coisas acontecem. E eu deixei por último, brindes são bem-vindos. Não é feio, cara, você chegar no dentista com bombom e dar para ela. Não é feio. Não é feio. Isso até é um gatilho de venda chamada reciprocidade. Porque então você deu bombom, então aí você meio que, cara, e aí, agora me ajuda? Porque vamos lá. Qual é o problema dela te ajudar para você poder apresentar o teu trabalho e tudo mais, conhecer um profissional? Então, na minha opinião, de novo, né, não coloquem tanta importância a ponto de se ofender. Eu estou trazendo aquilo que eu acho que para mim faz sentido e qual é o meu racional por trás. Cara, faz todo sentido, sim. Aqui, para mim, faz muito mais sentido aqueles brindes Ctrl-C, Ctrl-V, do tipo caneta, bloquinho, post-it, do que você dar isso para o dentista. Dar isso para o dentista, eu acho chatíssimo. Prefiro não dar. Agora, para a secretária faz sentido, porque ela valoriza isso e isso faz parte do dia a dia dela. E aí, beleza. E aí, então, você chegou no dentista. Conseguiu ultrapassar a gatekeeper e agora? Porque essa é a questão, né? A gente até então falava, visita o dentista. Ok, visita o dentista para quê? Para oferecer meu serviço. Mas beleza, mas como que eu faço isso? E como que eu faço de uma maneira que eu sei o que eu estou fazendo e que eu sei como que eu vou conseguir ter um retorno? Porque muitas vezes, eu falo por mim, eu não sabia por que existiam dentistas que eu conseguia e outros dentistas que não. Mas, claro, que quando eu fazia correlação, eu entendia que aqueles que eu conseguia estar mais à vontade, e principalmente sentia que ele estava mais à vontade comigo, a oportunidade vinha, principalmente, de novo, quando você está abrindo uma porta. Cara, isso é uma técnica chamada rapport. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente o que é o rapport? Quando você... Sabe aquelas pessoas que a gente diz que são carismáticas e a gente fica naturalmente confortável com elas? A gente tem tendência a gostar delas, a gente tem tendência a prestar mais atenção nelas. E não precisa ser necessariamente as pessoas carismáticas. Também acontece com aqueles amigos à primeira vista. E agora vamos tentar entender quem que é o amigo à primeira vista. Cara, geralmente é uma pessoa parecida contigo. Geralmente é uma pessoa parecida com os seus gostos. Geralmente é uma pessoa com a tua energia parecida. E vamos lá, a gente não está falando que precisa criar relacionamento com o dentista, então sim, a gente precisa criar rapport com esse dentista. A gente precisa criar um ambiente em que ele possa ser transparente com a gente, até mesmo para expor o que de fato ele busca numa clínica de radiologia, o que de fato são os problemas que ele gostaria de sanar, o que, sabe, ele precisa inclusive até estar numa boa para falar sobre isso e se sentir à vontade e não ter preguiça de falar isso para ti, porque às vezes eles têm a preguiça, é um assunto chato para eles. Vamos combinar.
Não é todo mundo que curte ficar falando sobre exame de radiografia, né? Tipo, não faz sentido. Então faz sentido a gente criar. Mas a questão é, então, na verdade, eu já antecipei, por que a gente acaba criando? Porque isso aumenta a confiança do dentista na gente. Com aquelas pessoas que a gente se sente à vontade, com aquelas pessoas que a gente conversa na mesma sintonia, a gente confia. No momento que a gente confia, a gente otimiza esse relacionamento. Fica muito mais fácil você conseguir ter franqueza, você conseguir ter verdade, você conseguir extrair, de fato, a informação que você precisa. Até mesmo para extrair a informação do tipo, cara, eu sou muito amigo do teu concorrente. Tá tudo bem, legal, pô, valorizo, eu valorizo demais aqueles dentistas que, apesar de gostarem de mim, apesar de a gente ter um ótimo relacionamento, não indicam para mim porque existe uma amizade anterior com o meu concorrente. Eu valorizo demais isso é lealdade. Mas não é qualquer um que vai te abrir isso. Então, até para isso, até para conseguir ter essa informação que aí, pelo menos, você vai simplesmente desligar a chavinha, beleza. Claro que de vez em quando você pode, até para nutrir esse relacionamento. Mas quem sabe, quando a gente falar de roteirização, você não vai colocar tanta energia para visitar um dentista que é amigo do teu concorrente, por exemplo. E, naturalmente, quando a pessoa confia em você, quando a pessoa tem relacionamento por você, você consegue persuadir ela. E aqui, de novo, persuadir é manipular? Não. A gente não concorda que a nossa clínica tem o melhor serviço? A gente concorda, né? A nossa clínica tem o melhor serviço. A nossa clínica é diferente. A nossa clínica tem o melhor laudo. A nossa clínica tem o Mori, tem alta resolução. Só que agora a gente precisa fazer o dentista também enxergar isso. Então, isso é persuadir. Persuadir ele a enxergar algo que vai ser bom para ele também. Então, também não tem nada de feio em falar em persuasão. Mas a questão é, como que cria rapport? Porque, às vezes, a gente faz isso naturalmente e não sabe por quê, mas a gente consegue, intencionalmente, buscar criar isso. A primeira maneira é através da conexão. E como é que a gente se conecta com um dentista? Eventualmente, abordando assuntos prévios a você falar de negócio, que vocês dois estejam na mesma sintonia. E aí vem aquela questão de pesquisar sobre o dentista, entender qual é o hobby, entender uma viagem, entender filho. Foi lá 1 hora mais cedo. Entender um curso. É mentir? Lógico que não. Mas, no espectro da vida, é impossível que não exista nada ali presente na vida daquele dentista que não exista também na tua vida. E é um assunto em comum para vocês conversarem, para começar a existir isso. Então, a questão da conexão está muito relacionada a isso. Que tipo de assunto eu posso abordar, que tipo de comentário, enfim, tudo vale. Mas vocês precisam estar na mesma sintonia, vocês precisam ter um quebra-gelo que seja algo interessante para outra pessoa falar, mas que também faça parte do teu mundo. Um outro ponto, espelhamento. Não sei se vocês já ouviram falar o que é espelhamento. E aí está um cara que usava muito bem espelhamento e quem sabe seja aí reconhecido pela mídia, o presidente dos Estados Unidos de maior relevância dos últimos anos. Até hoje o pessoal chora de saudade. Espelhamento basicamente é você se sintonizar agora do ponto de vista de postura, do ponto de vista de ação, na mesma vibração do dentista. Então olha só o Barack Obama nas imagens. Cara, ele está com a mesma... em alguns momentos ele está segurando o casaco igual ao cara que ele está conversando. O Putin se inclina para ele vai lá e se inclina da mesma forma com as mãos. O príncipe Harry, da mesma pegada. A cara, aquele outro cara ali, não sei quem é. Mas, tipo, não é essa coisa boa. Se o cara tá com cara de bunda, bora fazer cara de bunda. E aqui vai dizer, Guilherme, brincar de sombra. Dá para concluir dessa maneira. Mas não é só brincar de sombra. É tom de voz, é energia. Se você está conversando com um dentista mais descontraído, você pode ter liberdade de fazer uma piada. Se é um cara mais sério, você vai ter que ter uma postura mais séria. É jogar na vibração dele. Também faço uma correlação com o poker. Eu sou extremamente competitivo, eu gosto de jogar poker. Qual que é o lance do poker? Eu jogo bem poker. Numa época da minha vida, eu li vários livros, participava de fórum para discutir mãos de poker, eu era meio doentinho. E aí, o que é uma das coisas básicas que você aprende no poker? Se eu jogo muito e você joga o nível inicial, para mim poder ganhar de ti, eu tenho que jogar o nível inicial. Dentro do nível inicial, eu fazer o melhor jogo possível. Porque se eu jogar um jogo muito avançado, você não vai nem entender. E aí, capaz de você me ganhar. Esse é o louco do poker, porque como envolve probabilidade, às vezes eu estou fazendo um desenho de uma jogada extremamente sofisticada, mas como você não tem conhecimento para ir tão longe, você ainda ficou aqui ainda no primeiro degrau, o primeiro degrau ganha. Ou seja, faz todo sentido sim a gente procurar se conectar, criar rapport através de estar no mesmo tom de voz, na mesma vibração da pessoa com quem a gente está conversando. E uma outra questão bastante interessante é, cara, ser interessado e não interesseiro. Então, muitas vezes, nesse desenrolar dessa conversa, o segredo é fazer perguntas. É você estimular o dentista a falar. É assim que você faz amigos. É assim que você desenvolve um relacionamento. Mas mais do que fazer perguntas é escutar, prestar atenção, entender, aprender algo com aquilo.
nem que seja simplesmente para lembrar. Então, quem procura agir dessa maneira, mais como interesseiro, não dura muito tempo, porque relacionamento é uma continuidade. Então, se hoje você faz um monte de perguntas e simplesmente ignora, está fazendo só para fazer a pessoa falar, porque você escutou alguém dizer que se no momento da venda, se quem compra fala mais, ele compra, você vai se dar mal. E o mais importante, sorria. Pode parecer besta, mas você tem que ser simpático, mesmo que o outro lado não seja. A gente ser alguém positivo, a nossa visita ser algo que vai trazer positividade para o lugar, só isso, de certa maneira, já é uma influência positiva. E só isso já pode ser algo que vai fazer você lembrado e vai fazer, quem sabe, aquele dentista indicar para ti. Então, é a maneira como você contamina o ambiente. Mas aí, beleza. A partir disso, criei um rapport, mas não basta só criar um rapport, né? Eu preciso vender o meu serviço a partir do momento que eu já tenho um ambiente propício para isso. Como que eu faço isso? Eu adapto uma técnica chamada Spin Selling. É um livro muito legal para quem tem curiosidade de aprender mais sobre vendas, sobre, de fato, entender a técnica de vendas, a metodologia que é vender, e não achar que as vendas simplesmente acontecem. E trazendo um pouco dessa adaptação para a nossa rotina, primeiro, fazer pergunta. Isso é o básico, desde a questão da conexão, como também entender como aquele profissional trabalha com centros de radiologia. E quando você está fazendo essas perguntas, um dos pontos chaves é descobrir qual é a percepção de valor que ele tem sobre um centro de radiologia. Quão importante ele acha que é um centro de radiologia, quanto ele valoriza, quanto de exame ele indica, se ele lê laudo ou não lê laudo, se ele entende o valor de um diagnóstico no plano de tratamento dele, se ele acha que aquilo ali é só um complemento. Quanto mais informações você tiver da percepção que ele tem, mais fácil vai ser você medir o grau de satisfação que ele vai ter com o serviço atual. E a partir do momento que você mediu o grau de satisfação com o serviço atual, e naturalmente você acaba entendendo se existem algumas brechas do serviço atual, você explora o que ele perde por não ter hoje as brechas que existem. E aí sim, a partir disso, olha aqui, eu errei um slide. Acho que essa linha eu fiz errado, mas o ponto é, no momento que você identificou as brechas, lembrei, você vai apresentar os seus diferenciais a partir do que tu escutou. Então, por exemplo, o meu diferencial é prazo. Mas se você já viu que é uma matéria desorganizada, você já viu que a agenda do cara é para daqui 2 meses, se você já... Cara, não faz sentido você gastar nem saliva para dizer que tu manda o pedido em um prazo reduzido, porque isso não tem valor para ele. O lance é, a partir dos teus diferenciais, você procurar identificar o que é aquilo que para ele é um benefício. Porque enquanto ele não tem uma dor, os teus benefícios não são benefícios, são só vantagens. É uma vantagem que tu tem. Mas eu quero isso? Não, eu não quero. Eu quero. Pô, para mim, se você entregar o exame de um dia para o outro, vai ser um puta benefício. Porque eu tenho muitos dentistas para trabalhar, enfim. Então, a jogada é essa. Voltando, até porque ficou um pouco confuso por causa daquela linha que eu perdi, mas basicamente você faz perguntas para identificar a situação atual, não só identificar a situação atual sobre com quem ele trabalha, mas também entender sobre ele, o que ele entende sobre o exame, o que ele valoriza no exame. A partir disso, avaliar quanto ele está satisfeito com o serviço que ele já tem. E, a partir do momento que existem brechas no serviço que ele já tem, que ele reconhece, você explora o que ele deixa de ganhar por conta dessas brechas, e aí sim você apresenta quais são os seus diferenciais. Aqui também é um slide que a gente poderia fazer um webinar só para trazer mais informação. Só que se cair no preço, porque às vezes vai acontecer, ou muitas vezes vai acontecer, ou poucas vezes vai acontecer, o que depende? Depende do dentista que tu está conversando. Claro que depende um pouco da maneira como tu agregou valor ao teu serviço, sim, um pouquinho. Mas como a gente está assumindo que é um mercado que já está estabilizado, o dentista já tem a percepção dele de valor, que muitas vezes é a percepção que o mercado criou. Por isso que é legal o movimento que a Marita vai fazer, de tentar elevar essa percepção, uma empresa externa ajudando a elevar. Se cair em preço, o que faz? Tipo, beleza? Ou o cara te fala, e muitas vezes acontece, não tem problema nenhum, para mim tá bom, porque a percepção dele de valor de radiologia é baixa, para ele é um commodity, ele não lê laudo, sabe? Tipo, daqui a pouco ele só trabalha com implante, então ele não vai dar tanto valor para alta resolução, porque ele não tem nem conhecimento do impacto que é a alta resolução, enfim. E ele vai dizer, cara, não tem nada, e ele vai eventualmente buscar preço. Aí tá um assunto bastante polêmico. E que existem muitas variáveis para essa tomada de decisão. Existem muitos momentos profissionais, e que existem momentos profissionais que você está mais propenso a tomar uma decisão A, existem momentos profissionais que você está mais propenso a tomar uma decisão B. Para eu não deixar de me expor, já que eu digo que eu acho que as pessoas precisam se expor mais quando estão falando de gestão, e não só falar em conceitos, eu vou te falar hoje o que eu penso
pensando no mercado saudável. Eu acho que, assim, se o dentista ele não tem a percepção de valor do que você entende que vale o seu exame, pelo menos você não deve baixar o preço do mercado. Pelo menos você não deve baixar o preço do mercado. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo de uma panorâmica. Não, uma tomografia. Uma tomografia, que é mais legal, já que a gente está falando do morito. Vamos fazer de conta que a tua tomografia de um elemento de alta resolução, vou jogar um valor legal, vou jogar R$250. Sei que não é a realidade para a maioria das pessoas, para mim não é a realidade. Mas vou jogar um valor legal, R$250. Vamos dizer que a gente entendeu, na nossa precificação, na nossa avaliação de mercado, que R$250 era o valor do nosso exame. E vamos dizer que o dentista não vê esse valor. Ou a gente não conseguiu ainda construir a percepção desse valor. Tem esse outro ponto também. Ele vai, eventualmente, jogar a questão para o preço. Gente, pelo menos eu acho que a gente deveria ter a responsabilidade de não baixar o nível do mercado. Se, eventualmente, a tomografia de um elemento do mercado é 230, pelo menos esse deveria ser o teu preço. Eu não vou te julgar se você baixar o teu preço para alguns dentistas, principalmente quando você estiver com dificuldade. Eu já fiz isso. Mas eu nunca baixei o padrão do mercado. Eu acho que isso a gente está dando um gigantesco tiro no pé. Não é nem no pé, é no coração. Porque a gente está se matando. A gente está se matando, a gente está rebaixando o mercado. E ainda mais concordando com ele. Eu super entendo você praticar o mesmo valor do concorrente, num sentido de, ok, não é pelo valor que eu vou deixar de trabalhar contigo, posso me sujeitar, mas eu também faço um outro contraponto. Às vezes, a diferença do concorrente é tão gritante, do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de tecnologia, que quem sabe se você se igualar a ele, você está entregando porque você está roubando no teu preço. Então, assim, existem situações que você não deve nem se igualar, ainda mais quando forem situações bastante discrepantes. E vamos dar um exemplo que, bom, eu não sei quem é que tem os equipamentos aí, mas vamos fazer de conta que você tem um Morita X800 e o teu concorrente tem um iCat. Com todo respeito à galera que tem iCat, com todo respeito. De novo, eu até pouco tempo atrás era pobre também. Vamos junto. Mas não dá. Não dá, porque se então você resolver fazer a tua tomografia de um elemento no mesmo preço de um iCat, está errado, ou então você comprou errado o equipamento. Então aí que tá, tipo, não faz sentido ter comprado. Então é preferível comprar o CS8100. Porque aí, beleza, então vamos lá. Então essa é a questão. E aí também tem outra questão do imediatismo. Às vezes ele pode não estar vendo valor naquele momento. Mas você pode convidá-lo a conhecer um exame, quem sabe pelo valor do concorrente, mas como se fosse uma oportunidade de conhecer o exame, para de fato ele perceber que existe diferença. Então esse é um ponto. E o segundo ponto também é que se vai mexer em preço, que pelo menos você diminua custo, para existir uma justificativa perante ao teu cliente. Para ele entender que, não, você não brinca com preço. Você tem um racional por trás, você tem uma precificação, e eventualmente o que você pode fazer é dar um desconto para ele, se ele abre mão, por exemplo, uma coisa que é muito comum, e que eventualmente eu pratico também, que é a questão, por exemplo, cara, você vai te mandar só os DICOMs e o laudo. Pô, se eu não vou ter trabalho em montar o report, e eu, como pago, a minha empresa de teleradiologia, ela remunera os radiologistas por report e por laudo. É o mesmo radiologista que faz, mas é como na metodologia de treinamento, primeiro ele aprende o report e depois ele aprende o laudo, a gente separou e remunerou, cada um valor. Então, pô, se eu não vou gastar com o report, não tem problema de repassar isso. Eu acho uma boa. A gente tem esse custo. E ainda mais para abrir um monte de impressão, de entrega, de gestão desse exame dentro da tua clínica. Isso tem custo. E não tem problema nenhum. De novo, minha opinião, não coloquem tanto valor de você repassar isso para ele. Não acho. Só o ponto principal é baixar preço para ganhar a indicação. Isso não é relacionamento. E vai virar leilão. E todo o mercado vai perder. Então, esse é o ponto que para falar sobre valor, é o que eu vou te dizer. E para encerrar a visita, é muito importante como técnica você encerrar com um compromisso. É muito importante você sair de lá com a frase que ele vai te dar uma oportunidade, que ele vai enviar para conhecer a tua clínica. É importante existir esse compromisso. O que vai acontecer em seguida? Às vezes, o que vai acontecer em seguida é uma nova visita para você apresentar de uma outra maneira o teu trabalho. Daqui 30 dias, eu não sei, mas o ponto tem que sair de lá com algum compromisso. Dessa maneira, a tua visita vai ser mais bem proveitosa. E aí, para terminar, a gente pode encarar as vendas como um ato de transferência de sentimentos. É uma maneira lúdica de entender que vendas nada mais é de que você influenciar na maneira como a pessoa está se sentindo naquele momento. A partir dessa influência, você apresentar aquele trabalho excepcional que você faz, para que ele, então, unindo a qualidade do que você tem e o sentimento que ele está naquele momento, ele te dê a oportunidade de iniciar um relacionamento, ele te dê uma oportunidade de conhecer o teu serviço. Então, essa é uma maneira lúdica. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que é muito mimimi. Para mim, vendas cura tudo.
Cara, você precisa vender. É isso que tem que nos motivar, para a gente comprar morita, para a gente pagar bem funcionário, para a gente poder viajar, para a gente ter saúde financeira para trocar equipamento. É isso. São as vendas que resolvem os nossos problemas. Se a tua clínica estiver vendendo bem, todos os outros problemas a gente consegue lidar. Absolutamente todos. A gente tem dinheiro para pagar trabalhista, a gente tem dinheiro para comprar sensor, tudo acontece. A tua vida é mais leve. Então é por isso que, e aqui eu procurei trazer mais na visão do dono de uma clínica, né? Como se eu estivesse conversando com ele, mas também a gente poderia falar sobre a criação de uma operação comercial dentro da tua radiologia que não necessariamente vai ser realizada por ti, porque isso deveria ser algo consistente, porque é principalmente dali que todo o resto acontece, como eu falei lá no começo. Beleza? Então aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, eu simplesmente não faço ideia se eu falei muito, se eu falei pouco, não sei quantas pessoas estão aí ainda, esses são meus contatos, para quem quiser conversar comigo, eu gosto muito de trocar ideia, gosto de falar o que eu fiz e o que eu penso para ajudar. Acho isso muito legal, então estou à disposição aí para quem quiser trocar uma ideia. Beleza, gente? Valeu. Oi. Muito bom. Muito bom. Gente, quem tiver dúvidas, vamos colocar o Guilherme na fogueira aqui, vamos meter umas perguntas bem cabulosas aqui para ele, porque aí a gente já coloca ele na fogueira. Mas assim, cara, eu não quis interromper, porque eu realmente acho que a sua exposição ela foi muito bacana. Engraçado, né, cara? Assim, realmente, gente, a gente não combinou nada. Ele até falou assim, Ed, preparei um negócio aqui, vamos ver se você vai achar massa aqui o que eu preparei. E você falou que inicialmente que seria meio raso, eu acho que não foi raso. Inclusive, Guilherme, assim, eu tenho um pensamento, o Luizão tá aí também, eu acho que o Luizão é um cara que me inspira, um cara que tem um conhecimento de vendas, assim, também muito bom, porque muitas vezes as pessoas olham para vendas muito do que você trouxe, que é, assim, a questão da manipulação, né? E não é nada disso, cara, assim, mais ou menos que nem um guitarrista. O cara, ele vai aprendendo, até que ele chega no momento em que ele faz pela essência, entendeu? Às vezes ele não faz na metodologia, mas o som dele é muito bom porque ele já está no nível da arte. E eu acho que, em resumo geral, vendas é o que você trouxe aqui, é conexão humana. Porque a gente vive uma engenharia social, conexão humana. Então, os movimentos que você vai fazendo e vai conseguindo estabelecer conexão... Imagina, a conexão que a gente tem. Pô, a gente se conheceu quando você abriu sua primeira clínica? Você comprou o Pax 400? Em final de 2009. Não, final de 2010. Eu já estava no mercado, como numa clínica analógica, com aquele sócio que foi com quem eu iniciei, e a marca não era minha, basicamente eu seguia as orientações daquilo que ele entendia que era o caminho. Naturalmente, a sociedade não deu certo. E aí, então, eu precisei, bom, agora sou eu que vou ter que ir atrás do que eu vou ter que fazer. E aí que eu te conheço. Então, quando eu fundei a Contrast, eu te conheci. Antes de eu fundei a Contrast não existia. A Contrast estava sendo desenhada. E aí eu te conheci o Hugo na compra do Pax 400. 2009, né? Ou seja, então, veja, no fim é isso, assim, são as conexões, né? A gente acabou virando amigo mesmo. Então, óbvio, sempre quando tem uma situação, poxa, é amigo, eu vou, olha, Guilherme, tá aqui, tem essa possibilidade aqui, aí você quer negociar ou não? Óbvio, a gente conversa de uma forma mais ampla. Um outro ponto que você trouxe e eu acho relevante aqui, a gente só ressaltar, então, primeiro, conexão humana, gente, não é, sabe, assim, a persuasão, ela realmente não é o elemento de você enganar, nada disso. Pelo contrário, é você, como o Guilherme disse muito bem, assim, você precisa ter uma padronização para saber colocar para o seu cliente a qualidade que você tem. Porque se você não tiver isso, você não está fazendo bem nem a ele, porque você não está conseguindo mostrar para ele o que você tem. Né? Então, imagina, uma pessoa faz lá um investimento pesadíssimo no Morita, se ela mantém esse Morita escondido, não tem ou marketing, uma equipe de venda para ir lá e comunicar, caramba, o endodontista que está lá precisando dessa imagem, ele não está nem sabendo. Então, acho que, ao fim, é um pouco disso. E padronização. Só mais bastante. Oi? Fernando? Não entendi. Acho que ele está com o microfone aberto. Está com áudio. Cara, Ed, só aproveitando aqui, que eu quero ler as perguntas do pessoal também. Teve aí? Mas, bom, né, exatamente isso que o Guilherme falou, isso que você está explanando agora. Conexão faz todo o sentido, né, nesse jogo mesmo de vender. E é sobre entregar valor antes de realmente vender algo, né? E o valor se entrega com atenção, com cuidado, com essa visita, com essa presença. Então faz todo sentido mesmo. Com a maneira que se veste, né, Luizão? Com a maneira como se cotelê e tal. Ainda mais se tiver um cotelê indicado pelo Dr. Guilherme. Mas esse cuidado, né, antes de oferecer o serviço mesmo, você acaba trazendo valor para o seu serviço. A percepção de valor, ela vem antes de você oferecer o negócio mesmo. Porque gera essa conexão, gera esse cuidado, então faz todo sentido. E existe essa comparação, né? Quando você comparou o Prexon com o Morita, existem comparações que elas são injustas, porque não são coisas similares, né? E a partir do momento que você... eu acho que ele quis dizer iCatch, sim.
Você está falando do iCat. Isso, o iCat, o Guilherme deu exemplo do iCat, mas a gente sabe que existem outros equipamentos aí, que não porque equipamentos são ruins, mas por limitações de tecnologia mesmo, né, de cada um. Mas são comparações injustas, porque não são algo similar, não são coisas similares, né? E da mesma forma que vocês, né, radiologistas, clínicos, vocês como clínica, vocês provavelmente passam por isso, né? Aquela radiologia que tem menos tecnologia, que tem menos conhecimento, né? Ela sempre traz para o cliente que está buscando ali o contexto do preço, aquela referência de que o mais caro é quase a mesma coisa, né? Uhum. Então, muito provavelmente, vocês passam por isso. O cliente chega lá numa clínica que é menos estruturada que a sua, e com aquilo na cabeça, poxa, mas acho que vou na outra, que lá eles falam que tem um equipamento bom, que tem, não, mas é quase a mesma coisa. Você vai pagar mais caro por algo que é quase a mesma coisa. Essa é a fala de quem entrega menos. Isso é padrão. Então, quem entrega menos e sabe que você entrega mais, sempre vai falar que o outro é quase a mesma coisa. E não é, a gente sabe que não é justamente por conta disso, né? Existem aquela percepção de valor, aquela mentalidade de quem traz o investimento maior para o negócio, de quem cuida mais do negócio, não só como tecnologia, mas como conhecimento mesmo, né? Falando da radiologia, em uma preparação melhor para aquele diagnóstico mais adequado, aquela especialização que você fez em uma instituição mais renomada. Então, tudo isso faz sentido, né, na hora de você mesmo ter a percepção de valor e passar isso para frente. E, cara, a gente vem passando por várias clínicas aí, pelas visitas, e a gente percebe vários tipos de perfis, né, de negócio. E o jogo da conexão, o jogo da mentalidade é o que está ganhando. Isso é inevitável. Não só na radiologia, né, Guilherme? Acho que em todo segmento, se a gente olhar as grandes corporações aí hoje que estão prosperando, elas saíram do jogo do preço, porque é um jogo que você vira escravo mesmo, né? Se você ficar naquele jogo da média, mas a média do meu mercado é baixa a tomografia. Se você aceitar esse jogo, você nunca vai sair dele. Se você não fizer algo diferente, você vai virar escravo, vai virar refém desse jogo do preço, da média do mercado. E a gente sabe que isso por si só não prospera, porque grandes corporações aí fizeram algo diferente e são o que são hoje, né? São potências. E é isso que a gente tenta trazer, e é isso que eu acredito que vocês fazem aí, né? Porque realmente o que vocês fizeram na Contraste, né, em tão pouco tempo, foi algo muito interessante. E foi por isso, cara, Luiz, que assim, olha, num bate-papo eu estava conversando com o Guilherme, é isso, assim, por isso que foi tão urgente esse tema a gente trazer, e a gente pode realmente marcar outros dias, Guilherme, para poder aprofundar, que quando você está nessa situação, né, então imagina, você fez um baita investimento na sua clínica, o Luiz falou aí dos custos que você faz, tecnologia, enfim, você foi lá, cara, se você chega diante do dentista, e o dentista ele não está olhando isso tudo, o único raciocínio que ele vai ter vai ser o preço. Ele não está errado, não. É porque o Guilherme fez uma correção na hora que você estava falando, Guilherme. Você falou assim, ele não está percebendo o valor. Aí você corrigiu na hora. Você falou assim, não, você não está conseguindo mostrar para ele o valor. Eu acho que a responsabilidade é nossa. Né? Então, quando a gente começou com o Projeto Morita, o Luiz está aí, a gente estava desde o início, muitas pessoas falaram assim, não, vocês não vão vender, porque é um equipamento, né, um investimento muito robusto. E como é que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou? Metodologia. Então, você tem metodologia para tudo. E o Guilherme trouxe alguns pontos aqui que eu achei hoje fantástico. Mas vamos ler as perguntas que tem aqui. Deixa eu ver aqui. O do Anderson primeiro aí, Ed. Deixa eu ver. Qual o sentimento... Ele está perguntando para você, Guilherme. Qual o sentimento de geração de valor você espera que o paciente leve para o seu indicador dentista? Claro que aí é uma outra abordagem. Não é exatamente da onde eu falei, mas eu vou também trazer um exemplo nosso. A primeira unidade que a gente teve, em Blumenau, era um prédio bastante ruim do ponto de vista de estrutura. E o principal ponto ruim dele era a ausência de estacionamento. Por mais que fosse um ponto central, por mais que tivesse bastante estacionamento ao redor, causava um estresse deixar o carro quando o dia estava chovendo, também causava um estresse, porque acabava se molhando. E muitas vezes os colegas que gostavam da gente, porque a gente conseguia desenvolver um relacionamento e conseguia oferecer um serviço de excelência, às vezes alguns pacientes não eram indicados para nós, e eles, como eu criava um ambiente que ele podia ser autêntico comigo, para dizer, por exemplo, pô, Guilherme, o teu serviço é muito bom, o teu atendimento é muito bom, porém, o paciente reclama da condição de tratamento, muitas vezes ele não quer voltar. Então, ou seja, a gente precisa pensar em muita coisa para, de fato, conseguir entregar um serviço de excelência. E aqui a questão do sentimento do paciente pode ser simplesmente de resolver o meu problema de uma maneira rápida, de uma maneira indolor, sem burocracia, e eu não esperei nada. Pode ser do tipo encantamento, e aí um exemplo para falar de encantamento de paciente é o Fábio Guimarães. O curso dele de 2 dias foi fantástico, a palestra dele na Pavatec também foi muito boa, nessa questão de gestão de pessoas e o que isso representa no atendimento do teu paciente. Você pode colocar ali uma pegada Disney, do tipo da pessoa levar da tua clínica um tipo de atendimento que ela não recebe em todo lugar, porque de fato, né, a qualidade de atendimento de maneira geral, humanizada, está caindo. Ou um sentimento do tipo, não me incomodei com nada, que já está muito legal. E no meu caso não tinha. A partir do momento que a gente se mudou,
graças a Deus, a gente demorou para se mudar por conta de achar um prédio que atendesse que a gente buscava. Foi ano passado, a gente teve um crescimento de 20%. Tipo, no mercado completamente consolidado, a gente já tinha 12 anos, mercado consolidado. 20% de crescimento no mercado consolidado, eu realmente acho coisa pra caramba. E com base em quê? Com base a poder oferecer um serviço melhor para o paciente. Nessa questão da comodidade do local, claro que não era só o estacionamento, né? O prédio em si não era muito legal, não era atraente. E agora a gente consegue oferecer isso para ele, então, ou seja, o paciente sempre está em busca de experiência. Tem uma pergunta aqui que essa eu também achei muito boa, que é do Beto. Ele fala assim, olha, você acha que a visita dá mais efeito com o dono ou você acha que daria certo com o representante comercial? Essa pergunta é muito boa. Quero ver você responder lá agora, Guilherme. Eu acho que existem dentistas que querem receber a tua visita e existem dentistas que preferem o teu comercial. Porque, dependendo, você não vai conseguir entrar na sintonia do dentista que tu está visitando. E para esse tipo de dentista, às vezes, o comercial, ele consegue se soltar, ele consegue ser autêntico. Da mesma maneira, o comercial, por ser uma pessoa imparcial, porque ele nada mais é do que, então, um funcionário, e não o dono, não aquele que vai, sabe, tá lá sempre, a pessoa vai conseguir, você consegue abordar de uma maneira mais agressiva, por exemplo. Por exemplo, eu, como dono, às vezes, na minha maneira como eu estou conversando com o dentista, eu posso ter um certo constrangimento perante o profissional que é, da maneira que eu vou pedir o apoio dele, vou pedir a ajuda dele. Um comercial pode ter outras estratégias que você não tem. Então, na minha opinião, de novo, eu acho que são complementares, eu acho que vão existir uma segmentação de clientes que faz todo sentido o relacionamento ser com você, as visitas principais serem com você, tudo bem você ter alguém para ficar nutrindo esse relacionamento, mas a cara é você, principalmente os principais indicadores, na minha opinião, é você. Mas, por outro lado, o comercial, para fazer um trabalho consistente de nutrição e para, eventualmente, também atuar com alguns tipos de cliente segmentados, porque você sabe que para esse tipo de cliente, uma pessoa imparcial vai atingir o melhor resultado, aí é o comercial. Então, eu acho que as duas se complementam e tudo depende de segmentação e de onde você está. Concordo 100%, cara. Eu imaginei que você ia até para uma outra linha de resposta, mas se você me permite aqui, né, emitir minha opinião também, acho que é muito importante, gente, ter alguém que seja uma pessoa, seja responsável por isso, né? A gente fala muito aqui, né, Luiz, na Scientific Dental, quem é o responsável? Precisa ter um responsável sempre, né? E o responsável é aquela pessoa. Isso não exime você, que é o proprietário de radiologia, visitar também, pegar o telefone, ligar, isso é até muito bacana, mas o responsável por aquela atividade é aquela pessoa. Entendeu? E que bom, Guilherme, que você falou sobre visita, cara. Olha que bacana. Eu acho, concordo 100%. Visita, relacionamento, estruturar a visita, roteirizar a visita, preparar para a visita, porque, olha, parece ser bobo, tá? Mas, assim, eu estou no mercado há 20 anos como, né, comercial. Os erros são básicos. As pessoas não preparam uma visita, não entendem quem é o cliente, não preparam nada e só vão. Aí é na filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Cara, e aí depois não entende por que não está acontecendo os resultados, né? Então ele precisa ser sistematizado. Tem mais alguma pergunta aí, Luiz? Tem, cara. Tem? Alan perguntou do software de gestão. O pessoal falando que o relacionamento com os dentistas é importante, muda tudo. O pessoal agradecendo muito, né? Excelente iniciativa do grupo, Morita. Gostei muito da apresentação do Guilherme. Aprendi muito. Doutor Luciano. Patrick, parabéns pela explanação. Então, aqui, boa noite. Tenho um concorrente em minha cidade e ele já fez parcerias onde ele dava algo em troca, tipo clube de pontos, cashback, após as indicações. Porém, vi que depois de um tempo deu muito errado. Isso é natural, né? É insustentável. Hoje está na moda o cashback. O amigo tem alguma consideração sobre isso? Para mim parece meio pernicioso a longo prazo. É antiético, né? É uma prática antiética que o nosso CRO não aprova e não deveria. E se a gente ir por esse caminho, vai acabar indo para onde a medicina dizem que está, né? Porque também eu não tenho certeza absoluta que, de fato, na medicina existe o pagamento. São os boatos que a gente escuta. Mas esse tipo de prática, para mim, é um absurdo, gente. A gente começar a dar cashback não faz o menor sentido, isso é imoral, falta de ética, cara, é um absurdo e eu acho também que não é sustentável. Então, não acho que estão na moda, pelo menos no meu horizonte, seja nos mercados onde eu atuo, seja os mercados onde meus amigos atuam, eu acho que não é algo comum. Se existir, quem sabe vai estar em grandes centros mesmo, mas eu acredito muito na nossa classe e no discernimento da nossa classe de que não vai entrar nessa, porque, pô, não faz o menor sentido. Nós somos serviços, a gente não é produto. É diferente de uma dental, por exemplo, não tem nada a ver.
prestação de serviço da área da saúde. Se para alguns falar em venda na área da saúde já é um problema, imagina cashback, que coisa mais, sabe? Enfim, respeito, mas com venda. Pode fazer isso, né? Eu posso respeitar, né? Ou não, ou não dá, ou é antagônico. Mas o efeito disso, na minha visão, né? Ele é um efeito muito, muito baixo mesmo, tanto da visão do mercado como do profissional que está solicitando isso para você e você está entregando, né? Porque no primeiro momento que você não conseguir mais cumprir com isso, ele nunca mais vai te enxergar com seriedade, porque não é algo alinhado, né, com a questão da ética. Então, cara, você entra num jogo que você não consegue mais sair e é um jogo que te joga muito para baixo, a questão de nível mesmo de profissional, né? Não aos olhos do paciente em si, mas aos olhos do próprio dentista que fez o acordo com você. Então é arriscado, perigoso. Tem cabimento, realmente de novo, quem sabe numa situação e tal, para pegar e para falar para vocês, para não ser hipócrita, quando nos primeiros anos meus de atividade profissional, teve um curso de especialização que comentou que eles gostariam de, sei lá, acho que era 5% na época, para subsidiar os coffee breaks, e seria como forma de cota de patrocínio. Eu me enganei nesse discurso. Não, é patrocínio, não é bola. Até que eu falei, cara, não tem cabimento, tá ligado? Tipo, todo mês eu contando quantos anos eles fizeram, não era patrocínio, não era uma desculpa. E aí, então, tô contando com uma história real, que eu já cheguei a ter algo semelhante, que eu me deixei me levar pelo papo do patrocínio para a escola de especialização, e que, sei lá, durou 6 meses, e tu mesmo se sente mal naquela situação, sabe? Tipo, mal de contar os exames e entregar lá, sei lá, R$200, 250, porque, tipo, é tão irrelevante para eles, mas para a gente é tanto, não do dinheiro, mas o que representa, sabe? Tipo, cara, tô dando dinheiro. Exatamente, percepção. Então, definitivamente não vale a pena. É melhor você falar assim, olha, eu não dou cashback, mas esse recurso eu guardo para fazer um evento, trazer um super professor que vai te ensinar a tratar melhor aí o seu consultório, a aprender a navegar em um software para tomografia, a interpretar. Então, vamos combinar, assim, eu guardo esse recurso para trazer informação e conhecimento para você. É melhor do que, né, porque realmente é um caminho sem volta. Mas, enfim, a gente sabe o que acontece por aí. Parabéns, Book Show. Agora pode falar, Ed. Não, pode continuar. Não, tem a pergunta do Anderson software, também, né? eu acho. Anderson, eu já trabalhei com praticamente todos os softwares e hoje eu trabalho com a ProRats, com o SmartRIS, mas entendo que a Cefaz também entrega, entendo que a Radio Memory também entrega, são os que eu mais tenho contato e entendo quais são as funcionalidades. Então, a escolha do software está relacionado a relacionamento, a conexão, a em quem você confia, quem que é a pessoa que vai te acudir. Então, pós-venda, né? Pós-venda e muito, de novo, confiança naquilo, estar adaptado. Então, eu estou com o ProRats. Indico o ProRats? Indico que você confiar. Todos vão ter problemas, todos vão ter diferenciais. Quando a gente fala de vendas, todos te dão os números que você precisa saber para fazer uma boa gestão de vendas. Então, é só ter um, só não pode não ter software de gestão, que às vezes acontece. Escolha um e seja feliz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que não estava Na verdade, nenhuma pergunta estava no script, né? Então, qualquer uma vai estar fora. Mas deixa eu fazer um comentário aqui, é o seguinte, esses negócios de cashback, ou você se render a preço e tudo mais, cara, tem uma metáfora maravilhosa que você vai guardar na sua cabeça agora, né? Vocês guardem na sua cabeça que na hora que você estiver diante disso, você vai lembrar. É como se você estivesse na beira da praia, não tem água, e aí você toma a decisão de tomar água salgada. Parece que ela está resolvendo o seu problema na hora, mas a água salgada ela está amplificando o seu problema. Então, eu tenho uma visão em relação a essa dinâmica de preço, de que sim, as empresas elas precisam ser enxutas e oferecer o melhor preço possível, entregando a melhor qualidade que seja possível, né? Porque senão você tem uma empresa que, enfim, o cara esbanja dinheiro e tenta jogar isso tudo no custo do cliente, né? Então, eu acho que esses 2 pontos são bons. Mas, Gui, me fala aqui pra gente, para terminar mesmo, 2 livros que você indica para o pessoal ler, já que você trouxe aí o Spin. Cara, eu gostei bastante de ler o Spin Selling. É uma leitura gostosa, é algo que você consegue aplicar para tudo. Então, curti bastante. E também curti bastante Receita Previsível. Também é um livro que é clássico, né? De Seito leu, quem sabe, há 15 anos atrás. Muito bom. Mas também é muito legal, porque a Receita Previsível basicamente trata outbound sales, que é exatamente o que a gente faz na radiologia. Então, te traz muito conhecimento. E eu também curti, e esse eu estou lendo, a biografia do Adam Newman, do Will Work. Cara, sensacional, eu também estou gostando bastante. Eu gosto desses caras meio doidos. E é muito legal esse livro. E só tem mais uma pergunta ali, ó. Como você entende ser melhor para chegar em uma nova cidade com bastante concorrência? Antes disso, eu acho que existe uma pesquisa de mercado.
Então, a maneira como você responde essa pergunta, você respondeu quando você fez a pesquisa de mercado e você entendeu por que você escolheu aquele mercado com bastante concorrência. E, geralmente, quando você escolhe um mercado com bastante concorrência, alguns motivos. O mercado é muito grande. Então, você não precisa ser a primeira, segunda clínica de maior participação. Você sendo a terceira, quarta, já está legal. Ou o mercado pode ter bastante concorrente, mas não tem Morita. E aí você consegue entrar com o Morita como diferencial, só que também tem essa questão, né? Tecnologia, gente, por mais que o Ed vai ficar bravo comigo, não é diferencial. Por quê? Porque tecnologia, o cara vai lá e compra. O scanner intraoral em 2014 foi meu diferencial por 6 meses. Porque o concorrente foi lá e comprou também. Blumenau virou a capital do scanner intraoral em 2014. Não tinha em Curitiba, não tinha em Floripa, não tinha em Porto Alegre, não tinha em São Paulo, em radiologia, mas Blumenau tinha 2. Então virou a capital. Mas não mudou nada. Porque nunca eu baseei o meu diferencial em cima de uma tecnologia. A tecnologia é um meio para você chegar no fim. Claro que vai te ajudar, mas você nunca pode simplesmente só se apoiar em cima da tecnologia, porque tecnologia dinheiro compra. Agora, criar relacionamento, manter um relacionamento, isso dinheiro não compra. Então, é isso que a gente sempre tem que estar se atualizando. Claro que antenado na tecnologia, claro que empenhado em oferecer o melhor, mas não simplesmente só se apoiando em cima disso. Então, respondendo ali a tua pergunta, cara, como que eu vou entrar numa nova cidade? De acordo com a pesquisa de mercado que eu fiz e aonde que eu entendi que era as brechas. Como eu geralmente gosto, um evento. Sabe? Um evento fazendo algo totalmente diferente que a cidade não está acostumada, trazendo um tipo de assunto como, olha só, cara, deu mais de 100 pessoas, a gente está em 80 ainda, às 10h10 da noite. Por quê? Porque é um assunto que atrai a curiosidade. Então, pô, se você fizer um evento de endodontia ou de, sei lá, implante, cara, chato. Não vai ter tanta gente. Mas agora se você traz, porque essas dores que nós temos de gestão, de vendas, de gestão de pessoas, os dentistas também têm. Então, eu acredito muito em não só fomentar conhecimento, eventos para isso, mas também fomentar esse tipo de conhecimento. E não mais odontologia. Porque, cara, odontologia todo mundo sabe. Agora, pouca gente sabe de gestão, por exemplo. Fechadíssimo. Meu caro, muitíssimo obrigado. Deixa eu só citar aqui as pessoas que te parabenizaram, o Fábio, o Anderson, a Cristina Suel, a Visandra, a Tessa, nossa querida Tessa, o Jailson também te parabenizou pelo conteúdo, Eurípides, a Marilza, nossa querida Marilzinha, aí tem aqui alguns que não tem nome, a Nésia, Alessandra Coutinho, a Coutinho, o Beto, o Kim eu venho conversando com ele, batendo papo com ele, a Laurene. Então, cara, tem muita gente aqui te parabenizando, o Michel, tal, a Patrícia. Obrigado, gente. Me esforcei. Não, e ficou muito massa, muito bom, muito bom. Gente, acho que todo mundo quer ir descansar, né? Já passamos um horário pra caramba, mas, Gui, foi muito bom, muito massa mesmo, muito massa mesmo. Acho que a gente vai precisar explorar um pouco mais isso aí em outros webinários. Beleza, pessoal? Bom descanso para todo mundo. Valeu, obrigado, gente. Abraço, gente. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Guilherme. Bom descanso para todo mundo. Abraço para todo mundo, gente. Fiquem com Deus.